Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do LuxoCast. Hoje eu tenho uma convidada, que é uma mulher inspiradora, inteligente, dinâmica, belíssima, extremamente sofisticada, elegante. Ela é mãe do Luca, da Isabela e agora do pequeno Rafael. A minha convidada de hoje é ninguém menos do que Carol Célico. Carol, muito Obrigada. obrigada pela presença, por aceitar o nosso convite. Eu estou muito Obrigada honrada de eu. ter você Com aqui. essa introdução maravilhosa. Obrigada, que honra. Para mim é um prazer enorme estar Prazer aqui é com vocês. nosso, uma alegria imensa ter você aqui, uma mulher que a gente admira muito. E ela tem muita história para compartilhar conosco, uma trajetória multifacetada, né? Muitas coisas você já fez. Mas vamos começar falando desse momento na sua vida, Carol. Vamos. Você está no momento com a Nini recém-criada, Sim. com 2 adolescentes em casa, Uhum. um bebê, casa, marido. Como que é esse equilíbrio? Eu vejo que você fala muito sobre isso sempre. Como Sim. equilibrar esses aspectos da nossa vida que são tão importantes. Será que existe esse equilíbrio? Então, acho que essa é uma das questões que todo mundo mais pergunta e quer dicas, né? Porque acho que esse é o grande desafio dessa vida da mulher contemporânea, tecnológica, que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu virei uma certa referência desse tipo de dica por exatamente ter filhos de idades muito diferentes, o que traz desafios diferentes também. Quando você cria vários filhos mais juntos, é de uma forma. Quando você cria o adolescente que está vendo faculdade, a minha menina que, né, entrou na adolescência, então está começando todo esse processo, e o bebê que acorda de madrugada ainda um pouquinho, é bastante difícil trazer esse equilíbrio. Eu acho que, principalmente nós mulheres que trabalhamos, é ainda mais difícil, mas o segredo tá na gente, no como que a gente pensa, como que a gente se cobra. Então, eu entendi com a maternidade até agora um pouquinho mais madura. Eu tive o Luca, eu tinha 20 anos, né? Então, agora é uma maternidade que eu já experimentei algumas coisas, eu já sei quanto a gente se cobra e que essa cobrança, na verdade, é uma coisa totalmente natural e que a gente tem que tentar equilibrar nossa cabeça, nosso psicológico. Então, sabendo de tudo isso, acho que essa maturidade de você entender que todo mundo sofre com praticamente essas cobranças parecidas, com essas dificuldades de conseguir estar em todos os lugares, de estar presente de corpo, alma e coração, né, em todos os relacionamentos, com os filhos, com o marido, com a casa, no trabalho, com amigos. Então, eu acho que alivia muito quando a gente sabe que todo mundo também tem essas dificuldades, né? Pelo menos pra mim é bastante, não é uma coisa, ai, tá acontecendo comigo, é só comigo, sabe? Acho que se a gente entra nessa linha, tudo fica muito Fica muito complicado. culpada, né? Muito pesado, né? Só comigo, ai, isso, ai, aquilo, ai, o dia, ai, agora aconteceu isso, ai, que horror. Então, acho que com todos nós acontecem coisas, todos os dias, dificuldades, desafios, mas como você vai lidar e olhar para eles é onde está o segredo. Então, tem gente que uma vez um senhor escreveu para mim, ai, sua empresa tá muito perfeita, não é assim? Aí eu fiquei pensando, nossa, ele não sabe todos os perrengues. Aqui a parte estética tá bonita, tá, como ele disse, perfeita, né? Mas não é bem assim. Então, é a maneira que você encara isso. O quanto você não busca mais a perfeição, que eu acho que isso também vem com a maturidade que eu buscava muito. Ai, queria muito essa perfeição, queria muito conseguir dar conta de tudo. E hoje, eu sei que eu não vou dar. Mas ir para o lugar que mais está demandando, ter essa atenção aos detalhes, estar o tempo todo por perto, com atenção assim, será que esse meu filho aqui tá bem? Será que ele não tá? Mas será que isso aqui que ele falou, o que será que ele quer dizer? Então, essa mãe que tá próxima da parte psicológica, que é como eu gosto de ser, isso ajuda muito a identificar quando tem um pouquinho de dificuldade ali, você vê que o seu filho tá passando por um momento difícil, às vezes
dois, três, né? Um tá gripado, outro tá passando um problema na escola, outro tá passando, então, uma pressão do que vai fazer, do que não vai. Então, cada um nos seus desafios da idade, você tem que ajudar a todos, né? Então, acho que é muito isso. A gente tem que estar muito bem para dar o melhor que a gente tem pro outro. E hoje a gente tem pelo menos no meu caso, eu acredito que você é até pior, né? Mas a gente tem muita cobrança por essa produtividade, não é, Carol? Então, você sabe que recentemente não, já faz um tempo, eu queria muito ter esse entendimento, o que eu faço com tanta coisa para fazer ao mesmo tempo? E eu li algumas coisas sobre produtividade, eu li um livro que chama A Única Coisa, não sei se você já leu, acho que é Gary Keller. E ele falou uma coisa que me tranquilizou, ele falou assim, olha, você não consegue equilibrar, porque equilibrar é quando você mantém tudo exatamente no mesmo nível. O que você consegue é balancear, mas quando você fizer isso, você balanceia mesmo. Então, aquelas semanas que você está trabalhando muito, que você está com muita coisa, que você dá menos atenção à família, no fim de semana, dá só atenção para a família. Então, você conseguir, né, como uma balança mesmo, você dá o peso para balancear aquele peso que faltou naquele momento. Compensar, né? Exato, para fazer essa compensação. E isso me aliviou um pouco. Eu falei, não, realmente é o que eu consigo. Então, e ele até fala, quando você sai de férias, por exemplo, sai com sua família, é a família, evita o trabalho. O trabalho é, né, um momento específico do dia, que é difícil pra gente. Mas é interessante essa visão, e eu acredito também, eu acredito que o equilíbrio, ele é uma utopia no nosso caso, a gente consegue balancear, dar atenção para o que precisa agora. Então imagina no seu caso, está lançando uma coleção, é muito estressante, né, é muita demanda. E a gente lança todo mês, né, então todos os meses a gente vai ter aquela dinâmica de lançamento, que vai ter foto, que vai ter evento, que vai ter enviar convite, porque a maioria dos eventos eu que envio o convite mesmo, então tem o manual também de você ter que depois ver quem vai, quem não vai, ajustar com o marketing para mandar a roupa para cada uma, para isso, para aquilo. Então, assim, existe toda uma logística em cada item, né? É uma coisa pequena, é um lançamento, um almocinho, mas isso também demanda. Então, tudo nosso, né, de nós, seres humanos, a gente tem essa demanda, e eu acho que com a tecnologia que veio para ajudar, mas acaba também tomando muito tempo nosso. Então, a gente acaba tendo que olhar tudo, será que eu respondi todo mundo? Será que eu dei o fim que tinha que dar em cada momento, né, em cada assunto? Então, acho que tudo isso tem que ser balanceado, como você bem disse, sobre o quanto que a gente consegue se sentir, o quanto que a minha balança vai deixar que aquilo, fazer com que eu sinta que aquilo tá em ordem, tá? Ok, né? Então é o peso que eu preciso para aquilo nesse momento. Tem um período assim do dia para cada coisa, sabe? Então, por exemplo, de manhã eu fico com o bebê, então no final do dia eu ponho ele para dormir. E aí eu fico com os meus filhos mais velhos, a gente janta todo mundo junto. No momento do jantar, não é só comer e ir embora da mesa, é ver como é que tá, como é que foi o dia, o que fez, o que tá acontecendo. Então tem uma troca. Depois eu vou pro quarto de cada um, e aí eu fico um pouco com um pouco com o outro. Nessa hora a gente conversa de coisas. A adolescência é muito conversa, né? Não tem muito o que... Muito, uma tentativa de ficar junto, né? Que muitas vezes não dá, porque tem isso, tem aquilo, tem o aniversário, tem a festa do não sei o que, tem o encontro do não sei o que lá, e aí você fica sempre por último. Então, a regra em casa ainda... Filhos de pais separados, eles têm um final de semana com cada pai. Então, eu tenho 2 por mês. O pai tem 2 por mês. Então, eu não tenho todos os finais de semana para compensar. Então, a compensação fica um pouquinho mais difícil. Então, a regra é domingo não existe programação. É família. Então, tem que ficar... muitas vezes não dá certo, porque aparece uma programação tal. Adolescente. Mas a gente tenta. Mas você sabe que eu acho tão importante, eu sou muito tradicional para essas coisas também. Na minha família, a gente tem muitos rituais. O jantar junto todos os dias. Depois do jantar, a gente tem o café na sala, é servido um cafezinho, a gente bate aquele papo lá 15, 20 minutos, aí depois cada um vai... Porque se deixar, né? Eu fico imaginando, se a gente não passar tempo com os nossos filhos agora... que estão em casa, quando que a gente vai passar? Eu brinquei com o meu filho. Se a gente perder esse time... É o último ano, filho, que eu tenho com você. Ele tá indo pra faculdade? Vai ano que vem. Então, é como se fosse, assim, cronômetro, sabe? Tá no relógio, o último ano com ele.
literalmente assim, embaixo da minha asa, né? Que não tá mais embaixo da asa, mas quase que a gente sente, quase O como. meu passou 6 meses em Londres, agora eu tava até contando ali. E é um aperto no coração, né? Mas É, ele fez intercâmbio, né? Fez high school. que legal. Mas foi É, sofrido, foi então. sofrido. Então, bom, mas vamos começar então. Você tem uma trajetória, Carol, que é admirável, multifacetada, que eu falo, né? Então, você estudou moda no Instituto Marangoni, né? Isso. Em Milão. Aí você abriu uma empresa de eventos com a Cris Erosa, que eu amo, adoro. A Cris, inclusive, já esteve aqui Ai, comigo. que delícia. E Amo ela a Cris. adora você. Sim. E ela até falava, não, eu sou a criação. A Carol é aquela que estrutura tudo. Ela com planilha, aquele jeito da Cris, né? É, E depois você voltou para o Brasil como influenciadora, né? E isso. aí você se solidificou. E depois veio a Nini com Uhum, uma... Conta exato. pra gente esses vários pontos de inflexão na sua vida, né? Sim. Várias... Acho que até dentro da sua última colocação de quanto que a gente se doa para uma coisa ou de outra, acho que uma das coisas que me ajudou muito é focar em uma coisa só. Então, até o exemplo do livro que você deu, é a única coisa, né? A única coisa, vale a Então, pena. Uma leitura é bem... muito isso. Eu acho que eu fazia muitas coisas. Eu queria, claro, como uma adolescente, como uma jovem, queria desbravar o mundo, queria conhecer muita coisa, queria ver o que eu tinha mais aptidão para uma coisa, para outra coisa. E acabei fazendo gastronomia no Cordon Bleu também. Aí fui trabalhar com CD, DVD, então gravação, muito área artística, né, com música. Então, assim, foram abrindo várias coisas na minha cabeça. Eu acho que eu venho de uma criação onde meus pais já me colocavam, minha mãe era principalmente muito assim de tem que fazer música, tem que fazer balé, tem que fazer um esporte, tem que fazer equitação, tem que fazer tênis, tem que fazer... Então, assim, fazer um pouquinho de cada coisa. E aí eu fui seguindo esse caminho. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que, na verdade, não. Na verdade, quanto menos braços eu tivesse, melhor eu ia fazer. Então, hoje, eu decidi reduzir muito os meus projetos, as minhas coisas, e trabalhar com essa vontade de novidade, de criatividade, tudo que eu tenho de áreas dentro da minha empresa. Então, eu acho que a gente consegue focar melhor o nosso caráter, a nossa personalidade, nossas características dentro de um negócio, dentro de uma área, né? Se você trabalha com marketing, então coloque ali todas as suas habilidades, coloque ali todas as suas vontades, o que você faz bem. E eu gosto muito de pensar assim, o que eu faço bem? Então, eu não preciso ficar me esforçando para fazer uma coisa que eu só tenho que fazer, né? Então, tem coisas que eu vou fazer melhor, tem coisas que eu não vou fazer tão bem. Então, o foco da Nini, ele vem, e o sucesso da Nini também, vem muito por essa canalização de fazer uma única coisa. Eu tenho meu papel Excelente. como influenciadora, nem gosto mais desse nome, eu acho que influenciar é uma coisa tão pejorativa hoje em Seria dia. o quê, né? Influenciar pessoas, então Eu pessoas também não são gosto, influenciáveis. Eu acho uma coisa tão. Eu não mas é uma gosto. referência, uma inspiração, Mas né? eu acho que uma inspiração, acho que uma inspiração Acho que é uma é uma palavra que inspiração. eu usava bastante, acho que cabe super. Então, essa área que a gente tem das mídias, onde a gente consegue expor, divulgar, né, usar a publicidade para ideias, para valores, para também a minha empresa. Então, acho que tudo contribui para que a gente consiga unificar melhor as coisas e trazer uma identidade mais certa. Então, acho que isso também ajudou muito que a Nini fosse esse catalisador que tem sido na minha vida pessoal, profissional, onde a gente consegue unir tudo ali. Então, acho que até como uma inspiração e como um exemplo, a gente unir e não querer fazer tanta coisa, que é esse ímpeto que a gente tem quando a gente é jovem, né, de querer fazer, abraçar o mundo. Mas foram muito boas, assim, as coisas que eu toquei, que tanto eventos, gastronomia, vem muito nesse propósito que eu falo que tudo que eu fiz na vida, ele unificou em um único propósito, que é de servir.
de trazer algo melhor para o outro, de ajudar o outro. Então, isso vem na fundação, isso vem na Nini, através da moda a gente muda a autoestima das pessoas, a gente muda a maneira com que ela se enxerga, com como ela está se enxergando, o valor que ela se dá. E tudo isso muda a postura dessa pessoa para com os outros. Então, isso acaba limpando ela de relacionamentos, de rodas que talvez não façam mais sentido, de ela saber o valor que ela tem, ela se colocar ali. Então, a Nini, ela traz muito esse potencial através da moda. Então, tudo assim, evento, é sempre como que eu vou acolher, como que eu vou servir, como eu vou fazer o outro se sentir bem. A fundação, sempre olhando para o outro, como eu posso ajudar essas famílias, como eu posso ajudar essas crianças a terem uma oportunidade melhor. Cordon Bleu também, a comida, ela é muito isso, né? Você servir o outro, você alimentar o outro com algo prazeroso, servir ele com algo bom, né? Então, acho que tudo que você tem um propósito vira muito mais fácil. Quando você entende, eu acho que a maioria de nós tem o mesmo propósito, que é essa servir como algo bom para o outro, né? Então, quando você pega isso como uma ideia frontal, assim, da sua vida, de você, base, que você vai construir tudo através dali, fica muito mais fácil, né? Do seu negócio, dos seus relacionamentos, seus projetos, enfim. Muito bonito isso que você falou. Você sabe que eu estudei hospitalidade na Suíça, né? Esse aspecto do servir lá, ele é muito forte. E servir de várias formas. Você viu que você serve com a moda, né? Eu sirvo com capacitação, com treinamento, consultoria para o mercado de luxo. Então, o servir é você estar disponível para o outro. E todo e qualquer negócio, hoje eu acredito, precisa entender o que ele serve, né? Para quem que ele serve, o que ele está fazendo de transformação para o mundo, porque aí você cria realmente algo com propósito. Exato. Então, muito bonito isso. Eu acredito que servir é um gesto muito nobre, e o servir é muito mais amplo do que a gente imagina, que o servir é simplesmente, né, dar algo. O servir é quando você consegue transformar alguém, às vezes você nem vê. Muitas vezes a pessoa compra na Nini uma roupa, você nem vê o que você transformou na vida dela, mas está no seu propósito, e essas coisas acontecem, né? E acontecem às vezes em momentos que a gente não vê essa realização. Sim. Mas o propósito está aí, né? Que bonito isso que você falou. Vamos falar um pouco da Nini, então. Então, a moda sempre esteve um pouco nos seus planos, porque você estudou moda, e eu percebo que a Nini, ela tem um savoir-faire, né? Muito claro, uma essência, um DNA muito atemporal da moda, e que combina muito com você, que é isso que você transmite. Você transmite essa temporalidade, porém, unida a uma inovação, a um zeitgeist, a algo mais atual. Como que foi essa construção, Carol, desse conceito da Nini, dessa essência tão clara que você trouxe? Já era algo que você pensava, teve influência aí da sua mãe, né, que sempre foi muito envolvida com esse mercado? Conta pra gente, porque é tão bonita essa criação. Sim, desde que eu nasci até meus 28 anos eu vi minha mãe trabalhar com moda. Então minha mãe trabalhou como diretora do Dior aqui no Brasil. E eu sempre tive muito envolvida em aspectos desde preencher o cheque para cliente, passar uma venda, arrumar o estoque, dobrar as roupas, etiquetar as roupas. Então virou muito uma brincadeira de criança, né, que eu fazia muito parte ali do dia a dia, e era assim um hobby. Mas na minha adolescência, quando eu fui entrando na adolescência, eu queria fazer algo que não tivesse nada a ver com a minha mãe, porque eu não queria ser a minha mãe, eu queria ser eu mesma, né? A busca da nossa própria identidade. Então eu queria fazer hotelaria na Suíça, era onde eu estava indo, o caminho que eu estava indo. E aí acabei tendo pedido de casamento, acabei mudando para Milão. Você casou muito cedo. Casei muito nova, com 18 anos. E aí mudou um pouquinho tudo o que eu imaginava, para um lado muito bom, onde eu tive a oportunidade de conhecer a moda mesmo mais de perto, num sentido mais como consumidora do que como trabalhadora, como eu conhecia quando eu via minha mãe trabalhando, né? Minha mãe sempre foi muito pé no chão
com relação à moda, ela podia pegar lá X número de roupas, valores e tudo, e ela não pegava. Ela, não, isso aqui eu não preciso, eu já tenho tal. Filha, você também não precisa de outra calça jeans. Mãe, minhas amigas vão lá comprar na loja tal. Você já tem calça jeans, não vai comprar outra. Então, sempre isso. eu tenho isso muito forte em mim até hoje. Com certeza vem dessa criação. Então, é um pé no chão do consumismo e entender o propósito que existe, por que você vai comprar tal coisa. Vou comprar tal coisa com a consciência de que isso vai durar, porque posso dar para minhas filhas, posso revender, posso... Né? Hoje tem essa consciência. Então, não, isso eu vou comprar porque é de moda e eu acho que vale a pena pelo valor, ou não, isso aqui eu não vou comprar, porque não vale a pena pelo custo-benefício. Claro. Então, acho que essa consciência... É a diferença do consumo para o consumismo, né? Você é uma consumidora, mas não é uma consumista. Exatamente. Então, eu tive esse contato com a moda como consumidora depois que eu fui morar em Milão. E aí comecei a entender também, através da faculdade de moda, eu fui fazer business e não fui fazer administração de moda, não fiz a parte de desenho, porque a parte de desenhar, essa parte mais manual, mais artística, não é a minha área realmente, como a Cris falou para você, é mais a área de colocar a coisa de pé, de olhar 360 graus para tudo, quais são os detalhes que eu tenho que cuidar, onde são meus pontos de atenção. Então, hoje, claro, isso se desenvolveu muito, né? Mas naquela época era isso. E o evento, ele me deu muito isso. Ter uma empresa de eventos onde eu era a responsável por tudo. A Cris desenvolvia um projeto, eu tinha que fazer o evento acontecer, do início ao fim dele. Então, até o kitzinho do banheiro eu tinha que organizar. Então, literalmente tudo. Isso me deu muita noção desse olhar 360, né? No evento tem que... É um maestro, senso então... de detalhe também, né? O timing das coisas, assim, quanto você tem que alinhar os detalhes com tais fornecedores para que aquilo chegue no lugar que você quer. Esse nível de exigência também. E aí a faculdade de moda me ajudou muito também a ter esse olhar administrativo, que é o que eu gosto, que são as planilhas, que é o to-do, o que eu preciso, o que está faltando aqui para isso acontecer. Então, ter esse olhar mais aguçado, assim, para esse nível de detalhe. E a moda, principalmente para mim, virou de um lugar que, isso daí é futilidade, isso daí não precisa, isso daí... Eu via muita gente comprando muito, sem parar, e eu achava aquilo tão estranho, sentava numa mesa, viu a bolsa nova, viu a não sei o que nova, o sapato novo, eu achava tudo isso tão chato, assim, como é que os assuntos eram totalmente girando em torno disso. Então, claro, eu tenho uma empresa disso, mas os assuntos, eles são muito mais estratégicos e amplos, né? E é uma empresa que você está girando, não é só a relação com o produto, mesmo que o produto seja o início de tudo, né? O que eu quero passar com esse produto. Então, a Nini sempre teve os valores que eu tenho, que é de trazer um propósito. Então, o que eu vou agregar na vida de alguém. Então, vou facilitar a compra dela. Então, ela vai encontrar regata, underwear, jeans, alfaiataria, vestido. Ela vai encontrar tudo do closet que ela precisa, do closet dela, num lugar só, que é na Nini. Ela vai ter peças que ela pode ter comprado 6 meses atrás, 1 mês atrás, 2 anos atrás, que vão conversar com a coleção atual. Perfeito. Então, sempre essa conexão da cartela de cores, a conexão dos estilos, do que vai deixar ela elegante, mas jovial, que é uma preocupação muito grande. E eu comecei pensando no tamanho. Eu queria fazer desde o 32. A gente quase não achava o 34. Então, eu ia ter o 34 e o 32. E aí tem gente que me perguntou recentemente, você já sabia dessa febre que ia ter dos remédios de emagrecer? Porque hoje a demanda do 32 é enorme, as lojas, as marcas começaram a fazer o 34 e o 32. E a gente teve desde o início. Então, 5 anos atrás, já quando eu comecei a pensar na marca, eu já tinha essa vontade, porque eu queria ter uma peça que funcionasse também para os jovens. E não tinha. Meus filhos estavam naquela fase
passando do É uma fase 14, intermediária você que fala, não cadê tem. essa roupa? Cadê essa roupa? Eu Exato. passo por isso também. Exatamente. Então eu vi que faltava isso. Então tudo começa ali nessa numeração, tudo começa dentro de casa, nos meus filhos. Meus filhos sempre foram inspiração. Então era algo que eu já conversava com eles. Ai, mamãe, tá pensando nisso? O que vocês acham? O que vocês não acham? Então as camisetas da Nini, elas funcionam para homem e mulher. Tem algumas outras peças all gender também. Então era muito closet dos dois que eu via parecido. E mesmo a Isabela tinha dado lá um tirão e o Luca ainda ia dar. Então, os dois, mesmo 3 mesmo, anos o Luca diferentes... é mais velho. Eles ficaram com tamanhos parecidos. Eles tinham a mesma altura, os dois, né? Então, quase passavam por irmãos gêmeos, né? Então, eu queria muito trazer essa também disponibilidade para dois corpos usarem a mesma peça. Eu queria lançamentos mensais, não queria fazer 2 lançamentos só no ano. Eu acho que novidades tem que ter todos os meses, as pessoas enjoam, as pessoas têm um evento, as pessoas precisam de uma coisa nova, e sempre trazer verão e inverno em todas as peças, em todos os lançamentos. Então, todas as coleções, a pessoa que vai viajar pro frio ou pro calor, ela encontra uma terceira peça, ela encontra... E olha o tamanho do nosso país. Um tricô, exatamente. E tá todo mundo, além do clima tá, assim, atrapalhado, né, e instável como tá, a gente também tem pessoas que viajam o tempo inteiro pro norte e sul do Brasil e para fora também. Então, e pessoas de fora que compram aqui também. Exato. Né? Então, a gente traz essa possibilidade das pessoas terem várias opções, né, de peças diferentes. Então, tudo começou assim e eu acho que é esse propósito de você querer agregar o seu valor pessoal para sua marca, para sua empresa e fazer isso transpassar para todos que trabalham ali e para o cliente final, né? Que é o principal, a principal pessoa ali. Se ela está sendo impactada do jeito que eu imaginei que ela fosse, então está sendo um sucesso, porque eu estou conseguindo chegar onde eu queria, né? Exato, perfeito. Isso. É bem isso, né? Eu acredito que você tem que pensar na longevidade hoje, até do que você compra, até para você estar com esses propósitos atuais que são tão importantes para o universo da moda. Então, o que você faz com aquela peça, né? Quanto tempo aquilo vai durar, né? Exato. A compra é uma compra mais consciente, é uma compra que eu vejo que os consumidores de luxo, eles investem no alto padrão, eles investem nas peças temporais, e é uma peça que faz muito mais sentido para a dinâmica de consumo que a gente tem, que provavelmente teremos aí mais para frente, né? E como é que é esse seu processo criativo para lançar a coleção todo mês? Isso aí não deve ser fácil, né? Não, quando a gente cria, a gente pensa no ano inteiro, né? Então, quando a gente começa a pensar na coleção, é o ano inteiro que eu tô pensando. Então, eu vou juntar 6 meses de cá, 6 meses de lá, e aí eu vou separando em cápsulas. Então, todos os lançamentos, eles trazem o mix de produto da Nini. Então, eles trazem a alfaiataria, que é nosso carro-chefe, as camisetas, tanto as lisas como as estampadas, que a gente tem algumas estampas muito já conhecidas, né, da Nini. Então, a pessoa bate o olho na camiseta, que tem o lançamento mensal, ela já sabe que aquela é da Nini. Então, a gente tem um cuidado muito grande no desenvolvimento dos silks das camisetas, na paleta de cores que vai na camiseta, no que tá escrito, como que tá escrito, qual é o tema. Então, também tem temas as coleções. A última a gente fez baseado na minha paixão por vinho, eu amo vinho. Então, somos né, duas. muita gente ama vinho também, então se identificou muito, amou. A gente, assim, fez camiseta Brunello, camiseta Chardonnay, camiseta Merlot, e aí as pessoas, assim, ficaram... Eu recebi até vinícolas fora do Brasil pedindo para comprar as camisetas, para eles venderem as camisetas lá e tudo. Eu falei, não, pera, não é bem assim, né? A gente tem atacado, mas é mais restrito. Então, assim, a gente tem os temas, mas sempre você vai encontrar nesses lançamentos, a gente quase que vai criando tudo isso junto. Eu não crio todo mês uma coisa, né? Então, a gente vai soltando as cápsulas. Exatamente. A gente junta as famílias, então, a família da alfaiataria marrom, que vai com a azul, ou a preta, que vai com a cinza, então, tem as cores que se conversam dentro daquela cápsula.
e o mix certo de produtos. Então a gente tem vestidos, a gente tem muito tule, que funciona muito como segunda peça, o tule tanto para praia como para inverno, para você colocar embaixo como uma segunda pele, ou o tule para verão para colocar com biquíni, usar como uma saída de praia. Então a gente caminha muito nas duas estações dentro de todas as coleções. E esse é um processo mais criativo, né? Assim, um pouco Aí é onde diferente. eu entro. E você entra em toda essa... Eu entro muito nesse processo. O estilo... Tem algum momento que você goste mais dele? Desde a pesquisa, a concepção, eu gosto a muito idealização do até... tema. Por exemplo, qual vai ser o tema? Então, a gente já está desenvolvendo o inverno que vem, né? Então, já foi desenvolvido tudo até o final desse ano e tudo até julho do ano que vem. Então, agora a gente está desenvolvendo a partir de agosto, sempre um ano antes. Então, agosto de 2026. Então, qual vai ser o tema? Como o mundo vai estar? O que que as pessoas vão estar pensando? O que que elas já viveram? O que que elas podem viver? Olha. Então, acho que isso vem muito dessa inspiração que você tem que estar muito antenada e muito sensível aos jovens, que eu falo que eu tenho 2 dentro de casa, então acho que eles dão pistas também pra gente do que tá acontecendo, o que vai acontecer, a cabeça das pessoas como vai, e essa jovialidade que a gente desconstrói muito a alfaiataria com as camisetas, por exemplo, essa jovialidade é algo que eu prezo muito e que eu entendo que todos nós queremos, né? Não interessa a idade que você tem, você quer ter aquele espírito jovem, você quer ficar longe do fim, né? Que de fato é isso que acontece, a gente, sem perceber, a gente quer ficar mais jovem porque a gente está chegando mais pro final do que pro começo. Então, a gente traz muito isso na identidade da Nini também, na moda. E isso traz uma jovialidade de espírito mesmo para todo mundo que veste. Eu já vi mulheres de 70 e poucos anos, maravilhosas, usando Nini, e assim, usando camiseta silcada, usando camiseta oversized, usando até esse look que eu tô de legging com camiseta oversized, de cinto. É muito legal você ver uma pessoa... como muda o astral da pessoa, né? A maneira que ela vê a vida. Isso é muito importante. E isso a moda faz, porque você se veste, se olha no espelho, antes de todo mundo te olhar. Então você absorve aquele valor e aí você sai para levar esse valor seu para todo mundo. Aí eu acredito, a moda transforma, né? Com Pro bem e pro mal, né? Mas transforma. Você sempre teve muita clareza no posicionamento da Nini desde o início. Sim. Né? Então, é muito claro a forma, né? O público que é direcionado, o posicionamento de alto padrão de luxo que você com propósito, mas sim um posicionamento de luxo. E eu sempre falo que uma estratégia de posicionamento de luxo tem 2 erros que a gente jamais deve cometer. Você falou que é não ouvir o seu cliente, e o outro é ouvir demais o seu cliente. Sei. Então, esse equilíbrio entre você ouvir o seu cliente, para que você saiba, né, o que o mercado tem de percepção da sua marca, mas ao mesmo tempo você manter a sua essência, o seu DNA, o propósito da sua marca. Por que eu pergunto isso? Porque eu já tive momentos em que eu fui numa marca e eu adorei uma coleção específica e na coleção seguinte eu não consegui comprar uma peça. Porque para mim era como se tivesse deslocado total o estilo da marca, né? O DNA, a essência da marca. Porque uma coisa é você adaptar, você trazer alguns elementos importantes, atuais, mas você manter um estilo, uma essência. Então, isso aí é algo difícil para você calibrar esse equilíbrio, sabe? Entre eu ouço até aqui, mas olha, aqui isso faz parte da nossa essência. Tem algumas peças, a gente abrange assim, desde jovens, como minha filha, até pessoas mais velhas. Assim, a gente tem um público que é muito... de mulheres muito fortes, que querem ser donas da sua própria vida, que querem ser elegantes, mas ao mesmo tempo serem desejadas, serem sexys, sem ser vulgar, serem jovens, joviais, né? Então, assim, a gente tem essa mulher muito forte, que eu acho que é muito da pessoa que eu sou também, e do DNA que a Nini carrega, mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho pessoas muito diferentes de mim também. Então, ok, o grande público é tal, mas eu tenho outros públicos. E agora com Atacado, a gente vende para multimarcas no Brasil inteiro. Então não adianta eu querer no inverno
na coleção que é mais pesadinha, né, mais invernal, pensando nesse frio que está fazendo agora, eu querer vender isso para a maioria das multimarcas do norte, do nordeste, porque lá é calor. Então a gente tem que entender muito essa geografia, o desejo das pessoas. Poxa, Carol, eu não encontro tal peça. Eu vou lá e faço alguma coisa parecida Dentro do seu estilo, dentro do do meu DNA. estilo. Mas tem muitas coisas que eu quero sempre que a Nini vá para lugares que eu não posso chegar. Então não adianta eu focar na Caroline que tem. Por isso não chama Caroline, a Caroline Célico, Carol Célico, chama a Nini. Porque eu não quero focar só numa mulher que tem 30, vou fazer 38 anos, tenho 3 filhos. Isso vai engessar muito a minha marca. Ok, a Carol vai ajudar sempre e vai potencializar ao máximo com a própria imagem do que a Nini é. Mas a Nini pode ser e pode ir para lugares que eu não vou conseguir chegar. Então, quanto mais velha eu fico, mais jovial a Nini tem que ser. Então ela não vai poder me acompanhar para sempre. Sabe quando você vê uma marca que começa a ficar mais envelhecida, começa a ficar séria, você fala, ai, tá muito chata essa marca, não encontro mais... Não inova, né? Exato. Então a gente tem que manter naquela outra idade, né? Eu comecei a pensar na Nini, eu tinha 33. A ideia é que a Nini fique ali, nos 30, não vá para os 40. Né? Mesmo que os 40 são os novos 30, né? Mas a ideia é trazer essa flexibilidade para públicos diferentes também. Então vai ter um vestido que pode ser que eu não use, não tem problema, eu tenho clientes que usam e que querem aquele vestido. E dentro do estilo Nini, não do estilo Carol Célico, ele cabe, entendeu? Então acho que o que é a Nini? A Nini ela vai se formando, ela nasce... E igual um bebê, ela vai ser amamentada, depois ela aprende a andar, ela anda sozinha, ela quer correr, ela tropeça, cai, depois ela levanta de novo, escolhe a faculdade. Então, eu sou muito lúdica na liderança. Então, eu trago muito exemplos do dia a dia, exemplos de maternidade para a empresa. Então, a Nini é isso. Então, ela vai se encontrando também. A Nini tem que ser vista como a Nini, não como a Carol Célico. É claro que eu vou levar o máximo que eu posso para agregar a Nini. Mas eu não vou roubar a Nini pra mim, entende? Perfeitamente. A imagem, ela tem que estar separada por causa disso. Eu, pelo menos, é a maneira que eu enxergo e que eu gosto de levar a empresa. É interessante isso que você falou, porque uma das estratégias de posicionamento também de marcas de luxo é você inovar, a capacidade de inovar, de se comunicar com o público atual, com as gerações atuais, mas de manter uma essência, de manter um DNA. Sim. Então, essas marcas centenárias, bicentenárias, elas conseguem chegar nessa matemática, né? Nesse equilíbrio. Sim. Porque também não é uma reconstrução total a todo momento. É uma pitada. Uma pitada de novos elementos, que é como você falou, pode não ser o que a Carol usaria, mas faz parte, ainda assim, do DNA da marca. E tem elementos que conversam com o público atual, porque o consumidor atual, ele olha muito isso, né? Tudo bem, né? Você, para as marcas, você tem anos aí de mercado, mas que história que você conta para mim hoje? Como é que eu me conecto com você? Sim. E a gente vê todas as marcas fazendo isso, né? Tiffany, Hermès, enfim, todas essas marcas, elas... até as próprias coleções da Chanel, por exemplo, eles têm repetição de modelos, o tweed constante, sempre. Que são os signos clássicos, visíveis da marca, né? Que a gente fala dos elementos reconhecíveis. Isso. Como você falou, a pessoa vai olhar você com essa calça e vai falar, é Nini. Sim. Não precisa, né? É uma coisa muito clara. Essa, inclusive, faz também para Chanel, onde a gente faz esse tecido. Eles exportam para Chanel, para o Wang. Então, você vê que, assim, tem coisas que... Assim, imagina a Dolce & Gabbana. Tudo bem que é do Domenico... e esqueci do nome do Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Se Dolce & Gabbana fosse uma mulher lá de 1980 e poucos, 90, hoje ela estaria mais velha. Ela poderia não ficar tão bem naquele corset super decotado, com o peito, com a cinturinha, com... O New Look da Dior, por exemplo. Então, assim, imagina, às vezes não fica bom. Não, então, tem que... eu acho que é isso, sempre ir mantendo o mesmo estilo, dentro do DNA, mas trazendo essa jovialidade. Excelente, muito bom. Agora vamos falar de uma coisa, Carol. Moda
e o belo. Moda e o belo? E o belo. Porque olha só, hoje eu me questiono muito essa desconfiguração do belo, essa desconstrução. E recentemente eu estava passando no Instagram e eu vi um trecho de uma entrevista da Glória Calil com, acho que foi Pedro Bial. E ela falou que a moda não necessariamente é bonita, que a moda ela busca o diferente, constantemente o diferente, a inovação, é o choque, né? E que o atemporal, ele sim tem muito mais aspecto do belo no sentido filosófico, né? Da proporção, daquela, o que você fala do atemporal, do mais clássico. O que você acha dessa desconstrução da moda? Você acha que isso é sustentável? Porque hoje a gente vê um movimento de resgate a uma roupa mais atemporal, a peças que você até consiga colocar algo para mudar, mas que a peça seja, né, mais fidedigna ao belo, né, ao conceito clássico que a gente tem do belo. O que você acha dessa moda, assim? Você não é nessa linha, dá pra perceber, né? A gente tem pitadas de tendência de moda, que são as tendências que a gente vê nos desfiles, a gente vê o comportamento da moda, né, quando muda, quando tem o desejo por alguma coisa. Mas, por exemplo, o marrom, que hoje tá super em alta, um ano atrás todo mundo, a gente tinha marrom, a gente fazia pouquíssimo, porque a gente sabia que quase não vendia marrom, mas a gente já tinha o desejo. Então, quem tá dentro da empresa, normalmente, claro, mais próximo ao estilo, consegue perceber o que é um desejo. Então, eu quero oversized, eu quero colete, eu quero marrom. Isso foi em 2020. E a gente já falava dentro da moda do marrom. Marrom. Só que você não encontrava tanta coisa marrom. Hoje, é como se fosse uma pirâmide, né? Então, as pessoas mais ligadas à moda, elas vão colocar uma tendência, colocar esse desejo, e aí, aos pouquinhos, isso vai migrando até chegar na base e você vê todas as grandes marcas ou marcas super populares com o marrom. E hoje todo mundo tá trocando, quase o preto tá virando marrom, né? Então, de tão forte que tá vindo essa tendência. Mas aí você olha e você fala, nossa, isso já vem vindo de tantos anos. O marrom sempre teve presente, né? Não é que alguém descobriu o marrom agora, mas o marrom, ele voltou como um ponto muito forte, de cor muito forte, no mundo inteiro. Então, claro que a gente vai ter o marrom. Claro, porque a gente tem o desejo. Agora, o marrom vai vir ano que vem? Vai, porque as pessoas ainda estão amadurecendo o desejo do marrom. Não chegou nem todo mundo ainda. Então, a gente vai continuar. Pode ser que o estilo já não aguente mais ver marrom, porque eles estão desejando marrom já há muitos anos. Mas é isso que acontece. Aí, quem já está desejando há muito tempo, que normalmente uma pequena parte da pirâmide da população, que é quem é muito conectado à tendência, à moda, já vai buscar outra coisa. Então vai buscar outra cor, vai buscar outro comportamento, outro shape, modelagens diferentes, porque, não, agora todo mundo tá usando calça cargo, então vou querer uma calça panta. Então a gente sempre traz as duas opções. Quase todas as coleções eu gosto muito de trazer opções que às vezes um dia eu quero uma, às vezes eu quero outro, e tá tudo certo. Então eu gosto muito da temporalidade, do clássico, mas do clássico sem ser aquela coisa muito careta. Eu gosto de um clássico com informação de moda. Então, vai ter um ombro deslocado? Vai. Quem quiser, compra um menorzinho, porque vai encaixar no ombro mais certinho. Mas quem não quiser, quem quiser o deslocado, que é mais de tendência de moda, vai poder ter. Então, a gente tem essa linguagem de moda, essa identificação de quem entende moda, mas a gente não tem aquelas coisas que são uma desconstrução não comerciais. Eu não acredito naquilo. Claro, vai vender para uma pessoa no bairro, cada bairro, e olha lá. Então, assim, eu não gosto, né? Mas vira e mexe, a gente tem alguma coisa? Sim, a gente tem. Então, a gente entra em alguns nichos e a gente tem, mas é uma pitada. Uma pitada, né? Um teaser. Exatamente. Você falou um pouco do nome Nini. Como que ele surgiu? Caroline? Isso, a minha avó me chamava de Nini quando eu era pequena. E eu queria que tivesse uma conexão fofa, né? É uma coisa assim que tem um contexto familiar.
e tem uma ligação com o meu nome, mas é muito subjetivo, é muito no subconsciente. Ele não é explícito. E o Nini não é nem ele nem ela, tem dois Is, então é uma palavra que você não sabe nem de que país é direito, sabe? Será que é inglês? Será que é português? Será que é da onde? Né? Japonês, né? Pode ser qualquer. Então é uma forma assim de deixar uma coisa mais neutra, mais internacional também. Foi mais cosmopolita. Foi uma forma de deixar o apelido mais maduro também, porque o Nini da minha avó com certeza seria N-I-N-E, né? Então, para deixar mais Nini mesmo, mais do jeito que a marca é. Entendi. Carol, vamos falar um pouco sobre tipologias de consumidores. Os consumidores de luxo, eles são multifacetados, né? A gente tem no Brasil uma altíssima, não tão altíssima, mas a gente tem alguma mobilidade social muito importante muitas vezes. E os motivadores de compra de consumidores, muitas vezes, eles estão atrelados a essa mobilidade. Então, você morou na Europa há muito tempo, e você sabe que lá os consumidores, eles são mais os connoisseurs, que a gente fala, os conhecedores, né? São os consumidores que valorizam a peça pela peça, que valorizam, né, o storytelling, que valorizam esse savoir-faire, esse teu conceito que você tem muito claro do DNA, da essência. E a gente tem os consumidores aqui no Brasil que são os mais prestigiosos, que eles consomem muito o luxo pelos signos visíveis do luxo, então pela identificação do que traz essa ascensão, né? E eu sempre falo para as pessoas, principalmente quando a gente trabalha com a equipe de vendas, não cabe a nós julgar, cada um tem o seu momento de consumo. Certo. Mas, normalmente, as marcas, elas têm alguns consumidores mais específicos. Acredito eu que no caso da Nini, as consumidoras sejam geralmente pessoas que têm a sua... Você é uma connoisseur para mim, né? Eu vejo muito claro isso. Mas que tem essa ideia de valorizar a peça, de valorizar os acabamentos, de valorizar o processo criativo. Você vê dessa forma? Quem são as clientes da Nini? Eu sempre encostei em produtos muito bons, né? Imagina a sua mãe com um closet 100% Dior. Não dizer 100%, tinha uma legging, tinha alguma coisa assim. Só pra ginástica. Uma coisinha assim, uma pitada. Mas eu sempre encostei em tecidos muito bons, olhei acabamentos, então a construção de peças... Seu olhar, né? Sabe aquela pessoa que entra numa loja, faz assim, pega a coisa mais cara da loja, aí você fala, ai, que saco, pra que eu vou inventar de entrar aqui? Aí, acho que tem muito isso do meu nível de exigência ser bastante alto com relação à qualidade, mas eu, como consumidora, também não queria trazer um produto que já tem, marcas que vendem produtos de valores que eu não gostaria de vender, gostaria de deixar um custo-benefício melhor. Então, eu entrei muito num nicho quase inexistente, onde a gente conseguiu trazer um produto muito bom, com um preço muito bom. Então, o que eu falo são pessoas que podem ou não comprar marcas internacionais, são pessoas que querem se vestir bem todos os dias, pessoas que querem ter a roupa do dia a dia, seja para ir levar filho na escola, seja para ir para trabalhar, seja independente do lugar, do setor que você trabalha, é uma roupa que você vai do início até o evento do final do dia. Então, pensando muito nisso, e é essa pessoa que compra uma quantidade para ela usar todos os dias e para ela mix and match, para ela misturar todas as coleções da Nini se misturam. Então ela não precisa comprar a coleção inteira para combinar. Também, não. Pega a peça solta que você vai encaixar com outra calça, com outro blazer, com outra parca, então e assim. Isso é estudado anualmente. Porque já faz parte do DNA, faz parte do mix, faz parte de quando a gente faz o planejamento anual, então é automático. Aquela criação já é muito difícil. Quando a gente fez cores, nunca deu certo. Porque eu já tenho um pouco de... assim, já... Só assim também. Assim, pra quê, né? Uma cor assim muito... Tem que ser... Cores, tomar muito cuidado. É difícil, né? A gente tem umas estampas que são muito bem aceitas também. No início a gente criou estampas que eram muito coloridas. Eu também, parece que... eu não...
não estava me encontrando ali falando, não, gente, vamos mudar. Então a gente foi acertando essa estampa. Todas as estampas, elas têm a mesma característica, todas elas vêm de espécies de cogumelos, que foi onde a gente começou lá atrás, era com essa história de mushrooms. Então todas as coleções eram baseadas em mushrooms. Todas as coleções normalmente elas vêm de viagens muito minhas, conectadas com assuntos, ou com um documentário que eu assisti, com uma série que eu vi. Então, vem muito conectada com isso. E aí, na época, eu tinha assistido Cogumelos Fantásticos, que era um documentário que ele explicava a importância dos cogumelos, que tem 1,5 milhão de espécies de cogumelos no mundo, e a importância na natureza, na parte de reciclagem e Wi-Fi. Então eles brincam que é Wi-Fi, porque eles conectam todas as raízes de toda a natureza. Então é quase assim, se não tivessem os cogumelos, não existiria a natureza. Para mim isso foi muito forte, e aí a gente começou a criar nisso, eram muito bonitos os cogumelos, né, os desenhos. Então hoje a gente tem esse jacar também é uma espécie de cogumelo, então todas as nossas estampas elas vêm através dos cogumelos, e hoje elas são muito sóbrias, elas são muito bem aceitas. Quem não usa estampa ou não gosta de estampa, gosta da estampa da Nini, sabe? Então fala, nossa, eu quero isso, uma estampa de... Acho lindas. Então é bem gostoso, né, ver, até quando a gente põe uma pitada de uma cor diferente, sai muito rápido. A gente fez agora um azulzinho com a estampa em burgundy, que é aquele vinho, assim, aquele vinho, fechadinho. Né? E saiu, assim, numa velocidade muito rápido, e você vê quanto que, às vezes, uma cor que é mais pastel funciona tão bem. Então, essa mistura das cores e dos tons, do que fica bom com os neutros. Então, o que fica bom com os neutros que a gente já tem de base? Então, a gente vai muito nesses caminhos. Que tem tudo a ver com você, né? Você extremamente tem essa identidade muito sofisticada, muito elegante, muito refinada, né? Isso aí é muito seu, Carol. E isso é uma coisa que eu quero também te perguntar, porque você é uma presença digital muito, não vou nem falar influenciadora, porque eu também não gosto desse termo, talvez presença digital, inspiração digital, vamos para esse lado. E você consegue estar constantemente presente no digital, todos os dias, né, como, enfim, deve ser, e você consegue não perder essa aura de exclusividade, de distinção, de elegância. Isso é muito difícil, porque o excesso de exposição, muitas vezes, ele perde essa exclusividade, né? A gente, comparando você, a Carol, marca, né, com qualquer outra marca, realmente... você vê que as marcas, elas tentam lidar com isso, e é difícil. Como que você consegue essa mágica? Eu apareço todo dia nos stories, no Instagram, mas eu continuo transmitindo essa essência, porque eu vejo que muitas pessoas do digital acabam se perdendo, porque é um universo diferente, né? Um universo que você tem ali o algoritmo, e, enfim, várias... situações ali que você precisa gerenciar. Como que você consegue essa mágica que muita gente quer saber? Obrigada pelo elogio. Eu acho que não é algo que a gente estuda e fala, equipe, vamos fazer tal coisa. É natural. Eu acho que é uma coisa muito de quem eu sou e dos meus valores. Então, tem coisas que não adianta eu querer fazer uma coisa que tá dando super engajamento. Todo mundo tá fazendo, mas assim, não tem nada a ver comigo. A ver, concordo. Então, eu acho que essa linha é muito tênue entre o que vale a pena fazer porque todo mundo está fazendo, e o que não vale a pena porque não tem nada a ver com você. Então, obviamente, eu já fiz uma coisa ou outra que tava lá, a música bombando, ou não sei o que, da dancinha do não sei o que. Dancinha, na verdade, acho que eu nunca fiz. Acho que eu fiz uma vez com a Isabela, minha filha, ela era pequenininha, e ela me ensinou um passo, nem sei se eu publiquei, mas eu lembro que eu teve essa vontade de fazer, porque era ela me pedindo. Mas, assim, não existe essa mudar a essência de quem você é por números, né? Por engajamento. Hoje em dia é muito fácil, você entra em qualquer polêmica, você tem um engajamento maravilhoso. Então, assim, eu nunca me posiciono com relação a muitos assuntos, porque para mim não faz parte. Se o meu público quiser ter referências e saber sobre tal assunto, eu não preciso dominar o tal assunto. Eles podem ir para outro perfil e escutar de um especialista sobre o assunto.
por que que eles vão escutar um assunto que eu não sou especialista? E aí, por que que eu tenho que dar a minha opinião pessoal, que eu posso ter, óbvio, eu sempre vou ter uma opinião minha. Mas se eu não sou especialista naquilo, para que que eu vou influenciar outras pessoas com uma opinião assim? É até leviano, né, muitas vezes. Então, acho que é isso, assim, eu nunca me deixei levar, assim, por nada dessas... Ah, Carol se posiciona, pressão quanto a isso, pressão quanto aquilo. Não vou me posicionar, tem coisa que não vale a pena. Até coisas pessoais, tem que falar sobre isso, explica melhor tal coisa. Não quero. É minha. É minha vida, minha coisa. Não é público. É público. E eu acho que é exatamente eu sou pública, por isso. Mas não é tudo meu público. Né? E é exatamente isso. Até porque uma das essências das boas maneiras é você saber qual assunto levar para público. Exato. Então eu vejo que as pessoas pedem muito as boas maneiras e a etiqueta na rede social. Porque não é tudo que precisa ser dito realmente, né? Mesmo que engaje, mesmo que traga visualizações, likes e tudo mais. Tem gente que adora crescer assim. Eu acho inteligente para algumas pessoas que têm essas características que vão fazer muito bem feito. Então, naturalmente são assim. Naturalmente, entra em qualquer assunto. Se eu estiver falando do não sei o que, o fulano tá dando maior bafafá com tal assunto. A pessoa vai lá e publica sobre o assunto do fulano. Do fulano, que ela nem sabe. Não tem nada a ver com ela. Tem muita gente. Dá opinião. Dá opinião. Fala o que tá certo, o rage tá bait, errado. né? Eles falam que... Outro dia eu dei uma entrevista pra Forbes falando sobre... Eles perguntaram se esse rage bait, né? Essa coisa de você criar esse ódio nas redes sociais, se o luxo se encaixa. E eu sou muito categórica a falar que não, né? Que o luxo, ele deveria ser uma estratégia muito mais discreta, né? Muito mais direcionada para o encantamento, não para o ódio. Acho que o mistério, né? O mistério, a magia. A pessoa também não saber tudo que eu penso com relação a tudo também é um mistério. Também é interessante. O lado oculto, né? Muito bom. Estilo de vida, Carol, você se formou também em gastronomia. Olha... Fui fazer um curso... Hoje tem espaço na sua rotina culinária? Não. Nada? Não cozinha Uma nada? tristeza, tenho Uma vontade. tristeza. Tá rindo, a Esther que trabalha comigo, Bruno. Esther tá rindo. Ele já sabe. Não faz disso. nada, Esther? Uma torradinha com Uma torradinha. Um pão de queijo. Nada, nem pro marido, em casa, pras crianças. Ai, me dá... Hoje, depois que o Rafa nasceu, acho que eu não lembro se eu cozinhei algum dia. Mas porque toda hora que ou ele tá dormindo, eu vou trabalhar, mesmo às vezes final de semana, ou vou fazer um esporte, ou vou ficar com os meus mais velhos. É isso que eu falo. Então não dá tempo de ir pra cozinha. Eu gosto, assim, de ir pra cozinha com tempo. E aí a gente não tá tendo muito, né? Então eu gosto de ir pro supermercado, escolher o que eu vou fazer, olhar a receita. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa receita. Então vou pesar tudo, cortar tudo. Todo mise en place. Então é muito difícil eu ter esse tempo. Mas é algo que eu tenho saudades. É algo terapêutico, assim, que eu gostaria de... Vira e mexe, esses dias eu tava assim, vontade de fazer um bolo, vontade de fazer um molho de tomate, vontade de fazer uma sopinha que eu... Sabe, tem algumas coisas que só eu sei fazer, assim, na minha casa, né? Eu que faço. Então, não adianta pedir pra fazer que... Não vai ficar bom. É minha receita. Então, eu tenho vontade, assim, eu tenho até desejo de comer aquilo. A Dada, que trabalha comigo há 14 anos, ela fica, faz não sei o que lá, porque ela passou por todos os momentos que eu cozinhava para treinar em casa, tinha que treinar para prova e tudo, então todo mundo comia 500 vezes a mesma coisa, até eu acertar a receita. Então ela fica, que era tão boa aquela época. Cozinha tal a Quiche Lorraine. Não dá, porque a Quiche Lorraine tem um queijo, eu tenho que ir lá no Santa Luzia comprar o queijo, não dá pra fazer agora aqui. Você sabe que eu gosto de cozinhar também, e meu marido até fala que eu fui em enganação, porque quando a gente casou, a gente cozinhava, eu fazia todo esse ritual, a gente ia no Santa Luzia. Hoje eu não faço nada, eu morro de preguiça. E o tempo, né? O tempo que você tem livre. Você quer deitar. Você não quer cozinhar. Deitar e a boa gastronomia, ela requer tempo. Né? Então, eu super entendo você. Não, fazer arroz e feijão, deixa pra lá. Exatamente. Se bem que meu arroz e feijão é bom. É bom? Eu gosto do meu arroz. Meu arroz é bom. Tipo o arroz da minha avó. Carol,
espiritualidade. Você tem esse lado muito forte. Sim. E eu me identifico porque eu também. Inclusive, eu vi que você batizou o Rafael. Sim. Na paróquia Santa Luzia. Sim. Que eu costumo frequentar muito. Ah, inclusive, é? o padre Maurício, ele é o meu diretor espiritual. Ai, eu faço direção querido. espiritual com ele. Eu adoro o padre Maurício, eu adoro aquela capela. E eu vi, foi visível quando você ficou feliz, né? Com Sim. eu vi no Instagram, que foi um momento muito importante para você de trazer. E aí você colocou seus 2 filhos mais velhos Sim. como padrinhos, Como né? padrinhos dele. Como que foi esse momento de ser dessa... Desde que eu engravidei, eu queria muito batizar o Rafael. Eu e meu marido, a gente casou também na Nossa Senhora do Brasil em 2021. A gente oficializou, né, o nosso casamento. Eu nunca tinha sido casada na Igreja Católica, então, para mim, eu tive essa oportunidade de casar dentro de uma tradição. Minha mãe sempre foi muito católica. Ah, é? Sua mãe? É, minha mãe muito. Então, o sonho dela também era que eu casasse na igreja, na Nossa Senhora do Brasil. Ela sempre sonhou e acabou tudo aquilo acontecendo. Então, né? na verdade, é um resgate É. esse catolicismo. E, assim, a minha família sempre teve muita abertura para a espiritualidade, de qualquer religião, de qualquer... Teve pessoas com muitas crenças dentro da minha família, do meu núcleo familiar. Então, a espiritualidade sempre foi algo muito livre na minha família. Nunca teve assim, porque você tem que fazer isso, porque senão, não sei o quê. Mas as tradições são importantes para inícios e fechamentos de ciclos, de momentos. Então, todas as religiões, elas trazem nesses ciclos, tanto da criança, do adolescente, do jovem casal, do velório, no falecimento. Então, todos esses ciclos, essas cerimônias de tradição, elas ajudam a nossa espiritualidade e a nossa mente a abrir e fechar ciclos. Então, para mim, era muito importante que a nossa comunidade, que a nossa família entendesse que a gente queria que o Rafael fosse criado nos conceitos cristãos e que os meus filhos, que são os 2 que eu educo, que eu falo tanto de espiritualidade há tantos anos, que eles pudessem passar essa espiritualidade também para o Rafael. Então, desde o início a gente já sabia que a gente queria que o Luca e a Isabela fossem os padrinhos, então a gente fez toda uma preparação para isso. Foi muito, muito especial e muito importante para toda a nossa família. Então, foi algo que eu sempre fui muito mais ligada e conectada a Deus. Eu sem nenhuma instituição. Já tive dentro de instituições 15, 16 anos atrás, saí e gostei muito de continuar como a minha origem é pessoal. Assim, eu sempre fui uma criança conectada com Deus, desde pequenininha. Maravilhoso. Então, não interessava se eu ia ou não, se eu frequentava uma igreja ou não, se eu ouvia alguém falar ou não. Sempre tive a minha conexão de Deus, mas como que é isso? E aí eu vi, sabe, de ter paz nas coisas que a gente acredita, que a gente faz, nas decisões que a gente toma. Então, isso para mim é muito mais importante do que qualquer nome de religião, placa de igreja, nome de instituição, qualquer que seja. Então, eu acho que todas elas foram criadas com a mesma intenção e com a mesma vontade, que é de ajudar pessoas a terem a espiritualidade sempre acesa e sempre bem conectadas com Deus, que é o que significa a religião, é o que nos religa a Deus. Então, muitas vezes a gente precisa, né, da Bíblia, precisa de alguém instruindo a gente para que a gente se reconecte, mas a nossa conexão com Deus, ela é única. E ela é individual. Então, é isso que eu acredito e é isso que eu passo para os meus filhos e quero que o Rafael tenha também toda a vida dele. E são virtudes, né? Eu falo que você vê a intensidade da espiritualidade numa pessoa quando você enxerga nela as virtudes que são muitas pregadas pelo catolicismo, que é a esperança, né? A caridade, muitas vezes, a temperança, que é o que você falou, a forma de tomar decisão. E uma das suas virtudes, eu vejo muito claro, é a caridade. Então, você tem um projeto de filantropia bonito, né? Que é a Fundação Amor Horizontal. Você quer falar um pouco sobre ela? Posso falar? A Fundação foi um projeto que eu comecei em 2009. Foi um início de uma maneira
de fazer com que as pessoas gostassem de doar. Então, eu tinha muito essa vontade de doar, e aí entendia que ninguém tinha, ou muita gente não tinha, porque tinha medo do dinheiro ser corrompido, levado para outra coisa, tinha O brasileiro medo... é desconfiado, né? Eu acho isso ótimo, mas eu queria muito trazer essa cultura da doação para as pessoas. Então, a gente criou uma dinâmica onde a pessoa entrava na plataforma, pode doar a partir de R$10 e aí entrava num pool de doadores. A gente unificava essas doações e fazia compra mais que custo. A gente comprava com muito desconto, então a gente de R$10 transformava os 10 em 30 e aí comprava os produtos para crianças de ONGs de várias instituições do Brasil que trabalhavam com crianças e que precisavam de produto de higiene, de produto, material escolar. Muitas vezes no Covid a gente foi uma das primeiras a ter o kit higiene para o Covid. Então a gente sempre trouxe as necessidades básicas para dar melhores oportunidades para aquelas crianças. E aí eu sempre gostei e entendi que eu não queria dar uma coisa velha, capenga, usada, quebrada, manchada. Eu queria dar uma coisa nova. Então a gente sempre comprou tudo novo para as crianças. E isso também trabalhou muito a autoestima deles, né? De entender qual é o valor deles, o quanto eles merecem ter algo novo, algo bonito, algo só deles, né? Então a gente dava as mochilas com tudo que tinha dentro de material escolar, com tudo para eles usarem no ano. E nisso foram mais de 150 mil crianças atendidas, apoiadas. Olha que e hoje, depois que eu tive o Rafa, eu tô muito numa fase de me reconectar com o propósito, porque eu acho que esse propósito ele foi muito eficiente e muito efetivo quando a gente fez, e a partir de agora o que cabe muito na minha realidade hoje é conectar a moda, a tecelagem, os tecidos, a costura, e aí quanto que eu posso apoiar mulheres que são muitas mães solos e trazer uma renda para apoiar os filhos delas, que elas apoiam, né? Que elas trabalham para isso. Então, eu queria muito ressignificar, trazer um novo momento para a fundação. Então, hoje a gente está eu estou numa fase mais introspectiva de entender qual o impacto que eu quero criar hoje, o que faz sentido para mim, onde eu consigo colocar mais contatos, mais da minha realidade, né, dentro da moda. Claro, do que você consegue, né, com a sua atuação. Muito Sim. bom, muito bonito. Obrigada. Que bom. Bom, agora vamos fazer finalizar com um quadro que eu adoro, que chama O Meu Luxo Particular. Tá. E eu vou te fazer algumas perguntas de respostas bem rápidas. Carol Célico em 3 palavras. Ai, meu Deus. Eu sou muito ruim dessas. Parece que eu tô na prova, minha mãe tirando tabuada, sabe? De Parece mim. que deu branco, né? Qual é a capital de não sei de onde? É tipo isso. 3 palavras: prática, consciente e elegante. Que eu acho que é o que todo mundo mais fala de mim, que eu escuto. Como você é percebido. São essas 3 que eu lembro. Um momento especial na sua vida. Ai, com certeza, nascimento dos meus filhos. Os 3. Filho, é um turning point importante. Uma cidade que te representa. São Paulo. São Paulo. Eu amo São Paulo. Amo. Um hobby que te conecta com você mesma, que você... Eu gosto muito de pilates e de tênis. São 2 hobbies que eu consigo encaixar na minha semana. Muitas vezes, às vezes não, mas a maioria das semanas eu encaixo os 2 e são momentos assim que eu me conecto mesmo comigo, com aquele prazer, os hormônios todos de endorfina que a gente libera, serotonina, tudo isso, todos os inas. Um filme que te marcou? Você gosta muito de dar dicas de filme. Eu dei Talvez um recente, porque tem muitos, né? Eu tenho que pensar num mais recente. Um que eu vi ultimamente, que é Questão de Tempo, que chama. Maravilhoso, que ele volta no tempo e aí ele pode voltar e ele pode mudar e ele pode não mudar. Ele começa a aprender que é melhor não mudar. E aí ele volta em momentos estratégicos, reacerta até... o final do filme eu não vou poder contar, mas é muito bonito. Pronto, a gente quer assistir agora com a dica dessa. Um livro que te transformou. Parece clichê, mas é a Bíblia.
A Bíblia. Mas A a Bíblia Bíblia, é transformadora total, né? A Todos os Bíblia dias. transforma cada leitura, cada Com momento, certeza. então ela realmente, principalmente as que têm linguagem mais fácil, porque acho que a Bíblia as pessoas já têm aquela coisa, aquele ranço de falar assim, nossa, um livro cheio de páginas, com a letra pequenininha, difícil de entender, então acho que se comprar uma letra gigante, que a letra Aquela fica mais grandona. fácil, e na linguagem de hoje ela fica muito mais gostosa de ler, de interpretar, mas com certeza é o livro de cabeceira, é o livro Concordo. ao longo, desde os meus, sei lá, que início da vida até hoje. Que bonito. Uma pessoa que te inspira. Meu marido. Seu marido. Meu marido me inspira muito. Ele tem uma maneira muito leve de ver as coisas, ele me ensina muito com essa relação de ser mais tranquilo, mais prático. Não, tá tudo Suaviza. certo, a gente vai resolver, não se preocupa, e a gente resolve mesmo. Ah, que Então, bom. bem gostoso, assim, ele me inspira bastante. E a última, luxo para você é? Frio, ficar de meia e cobertor, vendo uma série Maravilhosa. sozinha ali com o meu marido, com os meus filhos. Luxo curtindo. geralmente é o que a gente menos consegue, né? O mais escasso, é o mais difícil. Sabe assim, aquele dia bem frio que você põe uma meia, que acho que é a coisa mais feia que tem, uma mulher com meia, Por cima da calça ainda. pode Faz ser. aquela botinha, Mas sabe? com bastante cobertor, igual tá fazendo esse frio agora, eu gostoso, acho uma cara. delícia. Uma delícia. Carol, sensacional. Como você é Obrigada. simpática, inteligente. Adorei a nossa Obrigada conversa. também, amei. Obrigada a todos vocês. A Carol realmente dá para assistir, né, esse Luxocast muitas vezes, porque ela deu uma aula aqui Imagina. sobre muita coisa, Obrigada. moda, negócios, business, inspiração. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção, pela presença de todos. Obrigada. Muito Adorei obrigada, participar. Carol. Obrigada pelo Feliz. convite também.